Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Am I Overreacting e foi feita pelo usuário Basil Puzzle Reddit 112. Estou exagerando por expulsar minha melhor amiga depois que ela disse que meu marido vai ter uma recaída? Conta descartável, pois suspeito que minha melhor amiga saiba minha conta principal do Reddit. Para contextualizar, meu marido, 42, e eu, 40, somos casados há 10 anos. Nos conhecemos quando tínhamos 15 e 17 anos e nenhum de nós teve uma infância fácil. Viemos de passados difíceis e traumáticos, lidando de forma nada saudável, principalmente com álcool. Quando estávamos juntos na adolescência, já estávamos profundamente viciados. Namoramos por cerca de 4 anos e, sinceramente, o relacionamento era extremamente tóxico. Não vou entrar em detalhes, mas acho que você pode imaginar como é quando dois adolescentes com traumas não resolvidos e problemas com abuso de substâncias tentam construir um relacionamento. Minha melhor amiga me conhece literalmente a vida toda, então ela viu tudo isso de perto. Por fim, meu marido e eu nos separamos. Com o passar dos anos, nós dois ficamos sóbrios de forma independente. Fizemos reabilitação, terapia, alcoólicos anônimos e ficamos separados por muito tempo durante a recuperação. Só voltamos a nos reconectar anos depois, quando ambos estávamos em um lugar muito mais saudável, e só nos casamos quando já estávamos bem avançados em uma recuperação estável. Meu melhor amigo mudou de país por trabalho, então nossa amizade é à distância. Ainda conversamos sempre, trocamos mensagens quase diariamente e nos vemos 1 ou 2 vezes por ano em visitas. Ela não pôde vir ao nosso casamento naquela época por motivos financeiros, o que eu entendi completamente. Na época, meu marido e eu também não estávamos bem financeiramente. O mais importante é que ela nunca expressou nenhuma preocupação sobre meu marido antes, nenhuma vez. Há 2 dias ela estava na cidade e veio até minha casa. Meu marido não estava em casa porque ele estava em uma reunião do TAA. Sim, nós dois ainda frequentamos regularmente, mesmo após anos de sobriedade. É algo que levamos a sério e nos ajuda a manter os pés no chão. No começo, tudo estava ótimo. Estávamos cozinhando juntos, rindo, colocando a conversa em dia. Então ela perguntou onde meu marido estava, e eu disse que ele estava no AA. Ela revirou os olhos e disse, ele ainda vai. Isso me deixou desconcertado na hora. Eu meio que ri sem graça e disse, ah, sim, claro. Ela começou a falar sobre como pessoas assim não mudam de verdade e como alcoólatras sempre acabam recaindo eventualmente. Ela continuou dizendo que estava preocupada comigo, que eu estava me colocando de novo em uma situação perigosa e que ela já tinha visto isso antes. O que realmente me incomodou foi que ela continuava falando do meu marido como se ele ainda fosse a mesma pessoa que era quando adolescente. Ela ignorou todos os anos de esforço que ele e eu dedicamos à recuperação. Em um momento, ela até começou a chorar, dizendo que eu não estava ouvindo ela e que ele ia ter uma recaída e me matar. Como assim? Ele nunca foi fisicamente violento, nem mesmo quando estávamos muito envolvidos no vício. Eu entendo que ela provavelmente acha que está me protegendo, mas isso pareceu incrivelmente injusto e, para ser sincero, bem insultante. Não só para ele, mas para mim também. Após uns 20 a 25 minutos disso, fiquei sobrecarregado e, sinceramente, abalado. Falei para ela, o mais calmo possível, que precisava que fosse embora. Ela ficou chocada, mas não discutiu. Só pegou as coisas dela e foi embora. Não nos falamos desde então. Agora estou aqui me perguntando se exagerei. Uma parte de mim sente que eu poderia ter lidado melhor com a situação ou tentado acalmar as coisas em vez de pedir para ela ir embora. Mas outra parte sente que o que ela disse passou dos limites. OP, você não está exagerando. Sua amiga foi extremamente rude, tanto com seu marido quanto com você. Quero dizer, se seu marido é potencialmente perigoso, pela lógica dela, você também é, já que ambos têm o mesmo vício. Vocês dois ainda frequentam o AA e levam isso a sério, vocês continuam se esforçando e isso é admirável. O que sua amiga está fazendo é desrespeitoso e, sinceramente, é uma droga. Se uma amiga ou o cônjuge dela passasse por isso, eu certamente não falaria esse tipo de coisa. Eu daria apoio e, sinceramente, estaria comemorando a sobriedade deles. Isso é uma conquista. Agora, a única pergunta que eu teria é: que diabos, o que faria ela começar a falar essas besteiras e especificamente sobre o seu marido desse jeito? Ela está tentando estragar alguma coisa aqui? Porque só o que ela pode estragar é uma amizade com você? E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários. E agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Provérbios 213 diz que você não está exagerando. Sua amiga estava sendo desnecessariamente dramática e se metendo demais na sua vida. Mais importante ainda, ela te deu gatilho. Ela precisa ir embora.
Faz sentido pra mim e se ela se importasse tanto quanto diz, faria sentido pra ela também. Nod no Tsumaji diz: eu sou um dependente químico e alcoólatra também. Estou limpo e sóbrio há 9 anos. Você não está exagerando nem um pouco. Sinto muito pela sua amiga. Parece que ela mesma pode precisar de ajuda. Só continuaria conversando com ela se ela pedisse desculpas sem que eu pedisse. E o autor responde: muito obrigado. Ela não me mandou mensagem desde então e eu também não. Mas espero que possamos conversar em breve, já que isso realmente veio do nada. Parabéns pela sua sobriedade. Aquagirl84 diz: eu sou uma alcoólatra sóbria e sim, talvez houvesse uma resposta mais terapêutica de ouvir, tentar entender e orientá-la, mas isso realmente não é sua responsabilidade. O que é sua responsabilidade é proteger sua sobriedade, e parece que sair daquela conversa naquele momento foi o que você precisava fazer para manter sua paz, assim como seu marido estava protegendo a sobriedade dele ao participar de uma reunião. Então não, você não exagerou. Eu conversaria com seu padrinho sobre isso para decidir primeiro se você quer manter essa amizade, e se sim, em segundo lugar, planeje uma conversa com ela sobre estabelecer limites quanto ao que você vai ouvir dela em relação ao julgamento dela sobre a sobriedade dele ou a sua. Iopê responde: conversar com meu padrinho sobre isso é uma ótima ideia. Obrigado. Não tinha pensado nisso, pois ainda está muito recente, mas com certeza vou fazer. E Heavy Macaron 2004 diz: o alcoolismo não tem cura e alguém que já teve problemas com álcool sempre será um dependente em recuperação, porque é assim que o vício funciona. Sei que isso não é novidade para você, mas me surpreende que seu amigo pareça ignorar essa realidade. Minha mãe é uma alcoólatra em recuperação há 30 anos, ela ainda frequenta reuniões dos Alcoólicos Anônimos todo mês, e provavelmente continuará fazendo isso enquanto viver. Quando crianças, meu irmão e eu íamos com ela às reuniões. A preocupação da sua amiga parece muito específica. Ela tem alguma experiência pessoal negativa com homens alcoólatras? Ela tem um parceiro, um irmão, um pai, um amigo nesse outro país? Alguém que seja homem, alcoólatra e uma pessoa perigosa de se conviver? Já que ela está aplicando os mesmos padrões a você que aplica ao seu marido, isso parece algo específico de gênero. Eu ficaria preocupado que ela esteja passando por algo na vida dela em que, especificamente, homens alcoólatras desencadeiam esse tipo de reação. A comunidade concorda que o autor não exagerou e alguns têm teorias sobre por que a amiga fez o que fez. Agora, vamos à atualização para ver como a história termina. Primeiramente, obrigado a todos que comentaram na minha postagem original. Eu não esperava que recebesse tanta atenção, mas li o máximo de comentários que pude, e isso realmente me ajudou a organizar meus pensamentos. Faz apenas 2 dias, mas muita coisa aconteceu nesse tempo. Algumas pessoas sugeriram que eu conversasse com meu padrinho antes de fazer qualquer coisa drástica, e foi isso que eu fiz no mesmo dia em que fiz a postagem. Ele conhece bem a mim e ao meu marido, acompanhou quase toda a nossa recuperação e confio na perspectiva dele. Ele sugeriu que eu tentasse ter uma conversa calma com ela e focasse em explicar como as palavras dela me afetaram. Usando frases do tipo eu sinto, eu senti, que eu admito não ser muito bom, então decidi fazer uma chamada de vídeo com ela esta manhã. Não foi do jeito que eu esperava. Ela atendeu e a primeira coisa que disse foi: então, você finalmente se acalmou e superou tudo aquilo. Eu ainda tentei manter a calma e disse para ela que não estava ligando para discutir, mas para explicar por que o que ela disse me magoou tanto. Eu disse para ela que as coisas que ela falou sobre meu marido não afetaram só ele, me afetaram também, porque eu também sou um alcoólatra em recuperação que ainda frequenta o AA. Parecia que ela estava menosprezando a recuperação de nós dois. Ela começou a chorar de novo bem rápido. Alguns comentários no meu último post mencionaram a possibilidade de projeção. Tentei perguntar se algo havia acontecido, se ela conheceu alguém que lutava contra o álcool e era violento ou se estava lidando com algo sobre o qual ainda não tinha me contado. Ela ficou na defensiva e disse que não, e falou que nunca faria o que eu fiz e nunca ficaria com um homem assim. Acabamos conversando por mais de 1 hora e a conversa ficou girando em círculos. Em um momento, ela disse que só confia em alcoólatras que ela conhece. Quer dizer, eu, porque ela sabe que eu não vou ter recaída. Eu apontei que não é bem assim que a recuperação funciona. Nunca existe chance zero de nada, nem no meu caso. Na verdade, é por isso que ainda vamos às reuniões e levamos isso a sério, mesmo depois de todos esses anos. Ela também admitiu que nunca gostou do meu marido. Essa parte doeu muito.
Ao longo dos anos, eles tiveram várias conversas, brincaram e pareciam perfeitamente bem um com o outro. Ela nunca expressou nenhum problema antes, então ouvir isso agora, para ser sincero, pareceu um pouco uma traição. Ela continuou insistindo que sabe como isso termina, e disse que está completamente convencida de que ele vai ter uma recaída e me matar, porque ela já viu do que ele é capaz. Para deixar claro, meu marido nunca foi violento, nenhuma vez. Mesmo nos nossos piores momentos, quando estávamos ambos profundamente viciados, ele nunca levantou a voz para mim, muito menos me machucou. Naquela época da nossa vida, era basicamente muita tristeza e choro. Eu realmente tentei ceder um pouco porque ela tem sido minha melhor amiga por mais de 20 anos, mas toda vez que eu tentava, ela insistia ainda mais. Eu disse a ela que a amava e que realmente espero que ela esteja bem, mas que não posso ter alguém na minha vida que vê a mim e ao meu marido dessa forma, e se recusa a reconhecer qualquer evolução. Então eu disse que desejava o melhor e desliguei. É isso, assim estão as coisas nessa situação. Dói, mas acho que alguns de vocês tinham razão. Às vezes as pessoas ficam presas a uma versão sua que não existe mais, e não importa o que eu diga, ela não vai mudar a opinião dela. Acho que eu só não esperava isso dela. Mais uma vez, obrigado a todos que tiraram um tempo para comentar, isso significou mais do que eu realmente consigo explicar. Olha, OP, acho que você faz a escolha certa. É triste perder uma amizade, mas elas existem para fortalecer, não para te derrubar. Claro, amigos também estão aí para abrir seus olhos e te criticar, mas não desse jeito. Isso não está certo. Você fez a escolha certa, OP. Desejo o melhor para você e seu marido. Cuide-se e obrigado por compartilhar. Vamos para o próximo post, que também foi atualizado. Este post é do subreddit True of My Chest e foi feito pelo usuário OrdinaryFudge 4087. Já começo a me arrepender de ter contado ao marido dela que ela flertava com o meu. Há cerca de um mês, encontrei uma troca de mensagens entre meu marido e uma colega que parecia ser a continuação de uma conversa que eles tiveram em um evento de trabalho, onde ela confessou que o queria com todo o seu ser, mas que isso nunca passaria disso, porque ela amava o marido e nunca o machucaria ou desrespeitaria. Confrontei meu marido e ele disse que não era nada, apenas uma conversa de bêbados e que nunca aconteceu nada entre eles e nunca vai acontecer. Enviei as capturas de tela para o marido dela e, pela reação dela, acho que estão separados e indo para o divórcio. Ela me mandou uma mensagem tarde da noite passada perguntando se eu estava feliz com o que fiz, se eu conseguia dormir bem à noite e que agora ela está livre para fazer o que quiser. Você entende que agora estou livre para fazer o que quiser? Espero que esteja feliz. Minha mãe disse que eu nunca deveria ter procurado o marido dela. Pensei ingenuamente que ninguém fantasiava sobre outros além do parceiro, mas o álcool a fez revelar sua fantasia. Meu marido está muito chateado comigo e disse que ela não merecia. Ele se recusa a buscar outro emprego ou cortar contato com ela. Bem, OP, acho que sua mãe exagerou, pois isso não é só uma fantasia que ela escreveu bêbada por mensagem. Na minha opinião, isso já tem um histórico, porque ninguém do nada manda esse tipo de mensagem para um colega de trabalho com quem não tem contato, nunca flertou antes ou algo do tipo. E o fato de seu marido estar chateado com você e dizer que ela não merecia isso, ele está defendendo ela pelo que você fez e está se recusando a cortar contato com ela. Sinceramente, eu não me preocuparia com ela, pois o foco deve ser você e seu casamento. Vejo duas opções para você. Uma, sentar com seu marido e concordar em fazer terapia para ver se isso pode ser salvo, ou duas, começar a se preparar porque as coisas podem começar a acontecer. O que acham? Contem nos comentários e agora vamos conferir os da comunidade. Warm Temperature 9773 diz: amiga, ele tem sentimentos por ela, e agora ela vai focar ainda mais nele para arruinar seu casamento, que já está abalado. Se eu fosse você, me prepararia para o divórcio e para quando descobrir que ele dorme com ela. Magalodon93 diz: com base nas declarações dela, parece que ela vai mesmo atrás do seu marido agora, e parece que seu marido não vai tomar nenhuma atitude para impedir que isso aconteça. Me desculpe, mas acho melhor seguir em frente e sair dessa. Essa é só a minha opinião pessoal. Luna Spuna disse: ela basicamente falou, eu ficaria com ele se fosse solteira, e você a deixou solteira, Res. O mais importante é como seu marido respondeu a ela quando ela disse isso. Você não mencionou isso, então imagino que ele só ignorou ou deixou pra lá. E o autor respondeu, não escreveu nada de volta.
Ela pediu desculpas pelo que escreveu, e ele por não tê-la impedido ao notar que ela estava bêbada e falando sem filtro, além de pedir desculpas pelo que ela passou. Eles provavelmente discutiram isso no passeio, mas não sei o que era, e ele disse que não era da minha conta. Punches Beard Off diz que a única coisa que impede a outra mulher de ficar com seu marido é a força de vontade dele para permanecer fiel a você. Mas como ele ficou chateado porque você contou, não largou o emprego e não cortou contato com a outra mulher, temo que a força de vontade dele não seja tão forte assim. Boa sorte. IOP responde, aparentemente era a força de vontade dela para permanecer fiel ao marido, porque acabei de confrontar meu marido, e ele tentou desviar do assunto. Então eu explodi com ele, e ele admitiu que tem sentimentos por ela e que sabe que isso é errado e que vai se arrepender, mas que sente isso há 3 anos. Perguntei por que ele se encontrou com ela. Ele disse que foi porque ela queria ajuda, estava surtando, e ele é o motivo do marido dela estar indo embora. Ela está surtando porque o marido dela precisa de muita ajuda e ela não acredita que alguém vá cuidar dele agora que ela foi embora. Ele me acusou de machucar muitas pessoas, mas ela nunca dormiria com ele enquanto ainda estiverem casados. Meu marido não acredita que isso seja traição. O marido dela, no entanto, já queria terminar o relacionamento há um tempo, e acho que minha mensagem foi a gota d'água. Ashmal12 diz, se seu marido corresponde às investidas dela, então não é por sua causa. Eu preciso que você entenda isso. Você fez a coisa certa. Se seu marido quer quebrar os votos que fez, então ele é a pessoa horrível. Fique feliz por ter descoberto quem ele é agora, em vez de daqui a 20 anos quando você sentiria que desperdiçou sua vida com ele. IOP responde, acho que ele é porque recebeu uma mensagem dela e foi embora. Agora ela mandou mensagem para eu aproveitar minha noite sozinho. Nossa, essa última? Caramba! Eu esqueceria a terapia, eu procuraria um advogado. Apesar disso, temos uma atualização, então vamos ver como essa história termina. Oi, tem sido um mês difícil. Obrigado por manter contato. Desculpe por não responder nenhuma mensagem. Estou muito ocupado. Mostrei ao meu marido o que ela escreveu. Boa sorte passando a noite sozinho. No começo ele me ignorou e disse que ela só queria me magoar, mas depois ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas e disse que estava com raiva e não quis dizer aquilo. Nunca respondi para ela, mas falei com meu marido, que disse ter conversado com ela sobre o assunto. Ele achou horrível o que foi dito e ela concordou. Então ela pediu demissão do trabalho e ela e o marido estão tentando salvar o casamento. Ambos me bloquearam e ela bloqueou meu marido também. Vi a última mensagem que ela enviou ao meu marido antes de bloqueá-lo, dizendo que as coisas poderiam ser diferentes em outras circunstâncias, que às vezes sonhava com isso, mas amava o marido e não podia machucá-lo ainda mais do que já tinha machucado. Ela desejou uma boa vida para ele, disse que iria bloqueá-lo e afirmou que realmente acredita que existe um universo onde os dois são livres e felizes juntos, e que isso já é reconfortante o suficiente para ela. A resposta dele foi que também queria acreditar nisso, desejou sorte e felicidade para ela e o marido, e pediu desculpas por eu ter machucado o marido dela daquela forma. Ela respondeu com um coração. Mesmo sem se tornar físico, ambos acham que é seguro e não consideram traição, desde que não haja relações sexuais. O marido dela sempre se culpou por ela ficar com ele e queria o divórcio para libertá-la. Ela implorou para voltar e cortou o contato com todos do trabalho. Não tenho interesse em contato com ela, então me bloquear foi redundante. Meu marido e eu estamos, eu não sei. Aparentemente o pessoal do trabalho está bravo com ele porque ela pediu demissão e ele parece me culpar por eles estarem dando um gelo nele. Ele nunca disse abertamente que me culpa. Vamos começar a fazer terapia em breve. Depois disso, eu não sei. Ainda estou muito deprimido e às vezes me sinto muito sozinho, como se ninguém me entendesse. Bem, OP, sinto muito que você esteja passando por isso, mas você ainda fez a coisa certa. Seu marido te culpar porque outras pessoas estão tratando ele com indiferença é porque ele não quer assumir a responsabilidade pelo que estava fazendo. Ele estava tendo um caso. Ele teve um envolvimento emocional no trabalho e isso veio à tona. Talvez vocês possam conversar sobre isso na terapia, mas eu ainda buscaria um advogado. De qualquer forma, OP, desejo o melhor para você. Obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos encerrar esse vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem do subreddit Pet Revenge foi feita por Little Beauty. Alguém me convidou para jogar o famoso match comigo para ver no que dá. Alguém estacionou seu veículo caro de uma forma que bloqueou a vaga de estacionamento para deficientes onde morávamos. Chegou até a passar um pouco da linha azul. Só havia 2 pessoas, sendo eu uma delas, que tinham credencial de estacionamento para pessoa com deficiência.
Eu sabia que a outra pessoa que precisava não conseguiria sair do carro, então não ocupei a segunda vaga de deficiente. Embora nós dois tenhamos credenciais válidas de estacionamento para a pessoa com deficiência, eles precisavam da vaga a mais do que eu. Adoro quando me convidam para jogar, mexe comigo para ver no que dá. Sempre aplico meu plano de modificação de comportamento. A vaga do outro lado do veículo infrator estava disponível, sendo o lado do motorista desse veículo. Decidi estacionar de modo que restassem menos de 15 centímetros para eles entrarem no veículo. Eu até dobrei o espelho do lado do passageiro para chegar o mais perto possível, deixando para eles apenas a opção de entrar se arrastando pelo lado do passageiro. Entre o dia em que isso aconteceu e quando nos mudamos, 6 meses depois, aquele veículo nunca mais fez isso de novo. Se eles tivessem ficado irritados e tentado amassar minha minivan de 10 anos sem problema, eu tinha registrado a placa deles. Os vizinhos que precisavam mais da vaga de deficiente do que eu riram muito. A senhora idosa disse que aquilo alegrou seu dia. Além disso, OP, você lhe ensinou uma lição, pois nunca mais fizeram isso. Obrigado por compartilhar. E isso é tudo por hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. Não esqueça de clicar no botão de se inscrever.